Boa noite, vamos falar a verdade aqui? Pois bem, pessoal, esse assunto aqui que eu vou falar agora é um tema muito grande, é muita coisa para falar. Então vou pedir para vocês curta, compartilhe e comente, tá bom? Porque isso aqui é de suma importância para que cada um de vocês entenda de vez o que está acontecendo. Porque, sim, hoje me deparei com uma idiota. Vou até contar essa história aqui de jeito com calma para vocês entenderem. Que acha que a culpa de tudo isso é do Bolsonaro. De tudo que a gente tá vivendo do Bolsonaro. Como se o Bolsonaro tivesse poder para poder influenciar a cabeça do loirão. E não, não é assim. Só idiota burro pra poder pensar dessa maneira. Só gente tosca, sem, sabe, sem nexo, sem desmiolado. Pra poder pensar dessa maneira. A culpa toda é do Lula. Porque desde lá de trás o Lula ficou toda hora ofendendo, atacando, chamando o Trump de fascista, nazista, falando um monte de asneira, atacando Israel, falando mexendo querendo mexer com o BRICS, que isso aí foi uma outra coisa séria, tanto é que o Xi Jinping e o Putin já falam que não querem se envolver nisso, porque todo mundo depende da moeda americana. Praticamente é impossível substituir os Estados Unidos por qualquer empresa. Todas as mega empresas já estão falando isso. Há uma empresa de suco de laranja que já está falando isso. A Citro já está falando isso. E se você boicotar, que é aqueles idiotas que fica gritando, ai, vamos boicotar o produto americano. Gente, é impossível. Você é um burro. Pode pegar a lista. Praticamente tudo que você consome. Então, sai do YouTube, sai das redes sociais, sai do. Para de comer tudo que você come. Para de comer tudo que você bebe. Porque praticamente tudo, incluindo teu bendito iPhone, smartwatch, Samsung, Motorola, tudo joga no lixo. Suas roupas joga no lixo, porque praticamente tudo vem dos Estados Unidos, seu trouxa. Gente, é ridículo o nível de imbecilidade que o Lula tá fazendo. E para quem não entendeu ainda, eu vou explicar uma situação. Ninguém tá gostando dessa brincadeira da taxação. Ninguém. Até mesmo as empresas já estão sendo prejudicadas nisso. E não é culpa do Trump. É uma consequência. É um veneno. É um remédio amargo que a gente está sendo obrigado a tomar. Porque é o único jeito agora do Brasil se ver livre de vez do comunismo. Se ver livre de vez da Venezuela. Porque é o que está para acontecer. O Brasil está para virar uma Venezuela. Ou o povo em peso vai às ruas exigir a cabeça do Lula, do Alexandre de Moraes, do Alckmin, do Congresso, no caso o Hugo Mota e o Alcolumbre, de trazer a anistia de uma vez, isso para vingar. É muito grave o que está para acontecer, gente. Estamos numa situação extremamente grave. Isso aí não é uma brincadeira. E pra quem tá falando, a taxação é boa, que nem o Haddad tá tentando justificar a sua incompetência e estupidez, que nem o Boulos tá tentando, porque anteontem, o Boulos, junto com a sua turminha, vamos lá, vamos pedir taxação, lá na Paulista, que não encheu nem meio quarteirão, só pra ter o governo, não encheu nem um quarteirão direito aquela porcaria, tá? Aquela manifestação ridícula deles. Não encheu nenhum quarteirão. De tão fraca que era. Pedindo o quê? Taxação. Taxas sobre os ricos. Só que aí quando veio o Trump e observação. Olha como é engraçado. Um dia antes. Um pouco antes disso tudo explodir. Eles fazem isso. Aí vem o Trump. Mete 50% numa taxa. Aí eles ficam revoltadinhos dizendo, eu não quero taxa dos americanos, não sei o quê. Mas é exatamente isso que vocês estavam pedindo há meia hora, seus bandos de arrumado. Ai, meu Deus. Quer dizer, então, que vocês querem taxar o povo brasileiro, mas não querem levar
mano, um rabo de povo estrangeiro. E tem até um cara aí que. Tem um vídeo aí de um cara, que eu vou ver se eu dou um jeito de mostrar aqui, pra vocês verem. Que é assim, é exatamente como é que eu tô pensando, tá? Bem, vamos lá. Tem feito isso. E que o povo brasileiro entenda isso. Esse cara ficou pé da vida por causa disso. Que eu tenho o presidente Lula, eu vou dizer, gente, é uma irresponsabilidade muito grande, sabe, arrumar confusão com a nação mais poderosa do mundo. Não é assim que se faz política. Não é ameaçando, não é desse jeito. O governo Lula começou o governo prometendo união e reconstrução. Ontem eu vi uma publicidade deles na televisão que dizia governo federal, união e reconstrução. União é colocar uns contra os outros, pobre contra rico, nós contra eles. Isso é união. Então eu pergunto, quem é o governo? Qual é o governo? É o governo da desunião e da taxação, para ficar arrumando confusão com países poderosos? Ou é o governo da união e da reconstrução? Quando os três poderes não se entendem adequadamente, no final a conta acaba sempre chegando para o povo. A bolsa, ela vai despencar. O dólar, ele vai disparar. O real, não vai valer nada. A inflação vai voltar. E quem paga a conta é a população mais pobre. O que significa dizer que se ele realmente pensar no povo brasileiro, se ele realmente for uma pessoa nacionalista, não é brigando com a maior potência do mundo que ele vai cuidar do povo mais pobre, de quem mais precisa. Então, se o presidente pensar no povo brasileiro, a primeira coisa que ele precisa fazer é pedir desculpa, primeiro para o povo brasileiro e depois para o governo norte-americano. Nacionalista, na minha avaliação, é quem pensa primeiro no seu povo. E pensar no seu povo não é brigando com a maior potência econômica do mundo. Isso é um erro, isso é uma irresponsabilidade. Nós precisamos entender que o Donald Trump está certo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. O que eu estou dizendo é que não pode provocar uma pessoa com um comportamento ostensivo como o Donald Trump tem. O povo brasileiro está sofrendo com isso. Agora, isso foi uma reação, isso não foi uma ação. Então, não se deve cutucar a onça com vara curta, como dizia lá em Biritibuçu, onde eu nasci. Está errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável de um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte: não precisamos mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. Ano passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Ah, mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte: Cristina Kirchner livre? Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro, sabe? Não tá certo. Se ele lança um governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi, já, terceira vez. Já deu, porra, não dá mais. É o que você tá falando. Pra vocês verem como é que a coisa tá ficando séria. E eu vou explicar uma coisinha básica, tá? Pra quem não tá entendendo ainda a situação sobre a taxa. Lá da tarifa americana. O que tá acontecendo? Você é um produtor de carne, soja, peixe. Suas coisas vão pra lá. É muito mais fácil do que vocês imaginam, tá? Os nossos produtos vão pra lá. Vão ser barrados com a tarifa, vai aumentar o preço. Aí o que o comerciante tem a fazer? Tem duas escolhas: joga fora, traz de volta, joga fora e abaixa o preço. Dependendo do produto, como a carne, que eu tenho um público que consome carne, vai abaixar o preço por um tempo. Só que acabou esse estoque, acabou essa leva, esse lote, a próxima vai explodir lá em cima. É efeito dominó. Por quê? A empresa vai ser obrigada a ter que mandar embora um monte de funcionário. Muitas empresas que dependem do transporte, que são fornecedores, como a soja, que não tem como ser consumida aqui diretamente aqui, vai ser desvalorizada. E depois disso vai subir às alturas. É efeito cascata, gente. É efeito rebote que vai acontecer no Brasil.
todas as megas empresas, todas as empresas que estão no Brasil, consumidoras, exportadoras, vão ter efeito cascata. E dependendo do produto e do serviço, isso vai repercutir horrores. Quem vive de importação, o que vai acontecer? O negócio vai cair, ó, lá embaixo. Porque boa parte dos seus produtos são importados de fora, especialmente dos Estados Unidos. Tá, bicho? Gasolina vai subir as alturas. Desemprego vai disparar, porque não vai ter como sustentar, a maioria das empresas não vai poder sustentar pessoas. Porque muitas delas vão ter que mandar embora, diminuir o pessoal, porque não vai ter mais demanda. A mesma demanda que teria antes. E é insubstituível. Estados Unidos é um país que tem 40 bilhões. A gente, por ano, o PIB dele é de 40 bilhões. A gente não chega nem a 2. Aí vocês vêm me dizer que a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do filho do Bolsonaro. Gente, não tem como ignorar essa. É ignorância, é burrice. A culpa é totalmente do Lula. A culpa é totalmente da esquerda. Eu sou obrigado sim a aderir àquela campanha que o Gaia e os outros estão se juntando para fazer. Defenda o Brasil do PT. Eu sou obrigado a aderir a isso. Mesmo que isso venha de pessoas como Nicolas, Gaia e Cleitinho, manipuladores e cretinos que estão se aproveitando da situação para poder ganhar renome. Mas também não tem jeito. Tem idiota que fica falando que vocês têm inveja já do Nicolas. Não, não é questão de inveja, querido. Sabe o que é? Muita gente está enxergando quem Nicolas é. Só que agora estamos numa situação na qual ou a direita, seja a direita limpinha, seja a direita bolsonarista raiz fiel, une suas forças agora. Um bem maior. Que o Centrão receba, entenda a gravidade da situação, porque eu já tenho escutado uns papos aí de que é um pá. Ou o Alcolumbre, juntamente com o pessoal do Centrão, se junta para derrubar o Lula agora, tirar o Lula e o Alckmin, que seria perfeito. Porque o Alckmin, sabe por que o Lula não tem problemas com o Alckmin? Porque os dois são da mesma laia, mesma bosta. Então qual é a melhor forma de resolver isso? Derruba eles. Porque uma das formas que tem para poder salvar o Brasil desse caos é derrubando o Lula e o Alckmin, derrubando o Alexandre de Moraes, barrando de vez o STF, porque o Barroso já tá falando que vai querer cair fora. O Gilmar Mendes já tá pedindo do arrego. Faquinha e os demais estão ficando quietinho, miudinho. Zanin tá sumido. Todos eles, sem exceção, desapareceram, sumiram da face da terra. Dino tá assim, ó. E agora? Que eu faço? Tá lá, igual um porco no meio da lama. Atolado no meio da lama. Gente, a coisa tá ficando séria. Muito, muito séria. Empresas de pescado brasileiro, estão tendo que mandar de volta os containers. E não vai parar por aí. Muita coisa vai explodir de uma vez, gente. Vai explodir. E isso aí é uma questão de tempo. Então a gente precisa criar consciência. Precisa sim começar a pedir a cabeça de Lula. Precisa começar a pedir a cabeça de Moraes. Precisa sim fazer com que essa bendita anistia vai de uma vez pra cima de todo mundo. E liberte todo mundo do 8 de janeiro. Principalmente do Bolsonaro.
e o permita ser elegível para 2026. É um remédio amargo que na qual a gente está sendo obrigado a tomar porque chegou ao extremo do extremo. Os Estados Unidos podiam muito bem tacar o foda-se, que nem fizeram com Cuba e Venezuela, mas estão preferindo o quê? Não, vamos tentar salvar o Brasil. Só que para isso a gente precisa entender, precisa se manifestar. Porque a qualquer momento, a qualquer hora, a gente não vai ter mais liberdade. Estamos por um fio de acabar com tudo. Por um fio. Por um fio. Em ficarmos sem em nossa liberdade de expressão garantida. E esses canais fazem o que quiser. E nos sacanear, nos roubar, nos matar, nos estuprar. Fazer o que quiser. Tá? Por um fio das coisas explodirem. Um fio, gente. Um fio. E muita gente idiota, estúpida, não entende isso. E a coisa tá indo por um caminho que na qual, ou é como o cara falou, do vídeo que eu mostrei agora há pouco, falou. Se o Lula quiser dobrar a aposta, ele vai dobrar a aposta, conhecendo esse pamonha ridículo, covarde, esse chihuahua, esse micróbio político, juntamente com seus amiguinhos, eles vão fazer de tudo, e eu repito, tudo, pra ferrar com o povo. Porque é o que eles querem. Só que a verdade é, toda a responsabilidade do governo vai cair na mão do governo. Não tem como eles ficarem jogando o espantalho do... Ai, é culpa dos Estados Unidos, os imperialistas malvadão. Não tem como, gente. Não tem como. Antes, quando não existia internet, antes, quando não existia o livre acesso ao conhecimento, beleza. Tanto é que foi assim que aconteceu com Cuba e Venezuela. Na mentalidade daqueles idiotas de lá é isso. A culpa dos Estados Unidos. A miséria tá vindo dos Estados Unidos. Não. A culpa é desses governos malditos, sanguinário. Por que vocês acham que teve aquele conflito com Maduro? Porque o povo começou a acordar. Ninguém tá aceitando essa merda. E a verdade no e crua é, se tentarem prender Bolsonaro agora, se tentarem piorar a situação, o Trump vai triplicar. Vai ser muito pior. A pressão econômica vai ser gigantescamente pior. Isso aí é só a pontinha do iceberg. 50% não é nada. Sabe por quê? Sabia que o Brasil já cobra 60% dos americanos? E ainda tem a seção 3001 que tá lá, sendo investigado. É tipo uma CPI americana. Que estão investigando aqui tudo. Dos 40 anos de governo brasileiro. Porque os americanos vão chegar neles e falar, ó, vocês estão devendo pra gente isso. E aí, bonitão? Vocês estão devendo muita coisa pra gente. Se eu fosse você, picava a mula agora. A cabeça vai rolar. Vocês estão entendendo onde a coisa tá ficando feia? Em todos os lados. Se a anistia não for pra frente, se a CPI do INSS, se o arrombo do Petrolão, o arrombo do INSS, o arrombo dos Correios, o arrombo de tudo não for logo resolvido, e botar na cabeça dos inimigos em bandeja de prata, do Lula, em seus compincha, em bandeja de prata, acabou o Brasil. E a pressão do povo tem que vir. Estamos numa situação perfeita para começar a exigir a cabeça todos do Congresso. Dos presidentes do Senado e do Congresso, se não reagirem, do Hugo Mota e do Alcolumbre, se não tomarem uma atitude. Temos também que agir, principalmente contra os ministros do STF, contra o Lula, contra o Alckmin,
Porque diferente da época da Dilma e do Bolsonaro, os vice sempre estavam armando alguma coisa contra. Já o Alckmin é assim, ó. Tanto é que o Lula não tem onde correr. Ele tem que usar a Janja para poder servir a mulher dele como puta pro Macron lá brincar. Sabia que tá essa pegada aí a situação? O Macron só tá deixando o Lula lá chegar perto por causa da mulher? Tá feio o negócio, gente. Tá muito feio. Tá acontecendo muita coisa séria. E é um salve-se quem puder. Ou a gente se une agora. Começa a levantar a bandeira do impeachment. Começa a levantar a bandeira da anistia. Começa a levantar a bandeira das eleições justas com Bolsonaro na competição. E as investigações começarem a bater de frente agora. E o impeachment imediato do Alexandre de Moraes, a queda de Alexandre de Moraes. Porque essas são as formas que a gente tem para poder se livrar dessa taxação, dessa tarifação. Botar a anistia em pauta. Isso é extremamente urgente. Fazer com que o Bolsonaro fique de novo elegível. Tá? O Bolsonaro tem que voltar a ser elegível. Não adianta vocês quererem tentar matar o Bolsonaro porque vai ser pior. Ok? Ou tentar tirar ele do jogo. Fazer com que o Alexandre de Moraes seja assim impeachmentado juntamente com seus cupincha, com seus colegas, com seus pares. E a cabeça de Lula foi entregue numa bandeja de prata, junto a de Alckmin. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? Brasil está à beira de um colapso econômico, social, político, em que os três poderes estão totalmente desalinhados. O legislativo está a um passo de perder seus poderes pro judiciário. O judiciário está a um passo de tomar o poder do legislativo e o executivo está a um passo de dominar tudo através do judiciário. Então é uma questão de tempo para que alguma coisa aconteça. Coisas grandes estão para acontecer, tá? Muita coisa tá para explodir. Estão falando de a cabeça de Bolsonaro vai ser colocada a prêmio. Estão dizendo por aí que o Tarcísio está querendo ajudar ele a fugir. Porque se fosse verdade isso, por que diabos o Bolsonaro estaria aqui ainda? Por que ele voltou pro Brasil? Era só ter ele ficar lá nos Estados Unidos. Pensa um pouquinho, gente. Pensa um pouquinho. Isso é coisa de idiota. Gente idiota. Gente cega. Burra. Por pensar dessa maneira. Por pensar que, ai, o Bolsonaro, ele vai fugir do Brasil. Gente, eles estão tentando emplacar narrativa atrás de narrativa e não tá colando. A verdade nua e crua é: Brasil está para virar uma ditadura venezuelana, na draconiana, na comunista a extremista. Ou o Congresso começa a protocolar o processo de impeachment imediatamente, porque já tem pedidos de impeachment dos ministros e do pudim de pinga, ou a coisa vai feder. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Ou tem que desenhar?